Olá, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao programa Atual. Ops, que dia hoje? Sábado. Pois é, agora o programa Atual estará todos os sábados com vocês a partir de 1 da tarde. Vai ter muito mais atração, sabe por quê? O programa ficou um pouquinho maior e a gente vai matar saudade, sim, todo sábado aqui pelo SBT. Então a gente já vai começar todo o programa falando para você um pouquinho do que a gente vai fazer na cozinha. Só que você vai ter que adivinhar, porque eu não vou começar agora não. Vamos lá? O que eu tenho aqui nessa bancada? Tender. Já pensando no Natal, o que a gente pode fazer com o tender? Que ele saia daquele formato bolinha e vire uma coisa diferente. Vamos fazer uma desconstrução desse tender. Creme cheese, creme de leite, maionese, creme de cebola. Bom, daqui a pouquinho você vai entender que delícia que vai virar todos esses ingredientes aqui na cozinha do Atual. Mas antes, a gente vai falar de um assunto muito importante que é de interesse, com certeza, de todo mundo que está em casa. Você já teve dengue, zika, chikungunya? Pois é, nós vamos começar o Atual falando dessa situação que acomete todo o estado do Rio de Janeiro e muitos lugares no Brasil. Então nós vamos conhecer uma pessoa que teve dengue. Vamos saber um pouquinho do que ela passou. E é claro, a gente vai conversar mais a fundo sobre esse assunto. Então, pessoal, meu nome é Marcelo Delgado, sou cirurgião dentista, tenho 48 anos e realmente tive dengue no início desse ano agora. E foi uma coisa assim que me balançou bastante. Eu fiquei de molho praticamente de 7 a 10 dias e muita fraqueza, febre muito alta e dor no corpo, indisposição, falta de vontade de comer. Enfim, foi uma coisa bem complicada. Tive que me ausentar do meu trabalho durante pelo menos umas 2 semanas. Fui medicado depois e repouso. Fiquei em repouso durante muito tempo, muito líquido que eu tomei. Dentro dos sintomas que eu tive, a perda de apetite foi muito forte e foi uma coisa bem gradual mesmo. Eu tive que começar a me realimentar aos poucos, com a ingestão maior de líquidos, porque eu não tinha apetite. Perdi em torno de 7 quilos em 15 dias praticamente. A coisa foi meio complicada. Mas eu acho que a gente tem que investir em prevenção dentro da nossa casa, junto aos nossos amigos e vizinhos. E depois desse depoimento, né, a gente fica apreensivo em saber como é que a gente pode lidar com a doença. Por isso, nós convidamos o Dr. Norberto Loubach, que é médico ginecologista e obstetra, que vai dar algumas orientações sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Dr. Norberto. Muito obrigado pelo convite, que é sempre um prazer a gente divulgar informações que ajudem a comunidade. Sem dúvida. Né? Vamos entender um pouquinho, né? De onde veio o Aedes aegypti? Olha, Luciano, o Aedes aegypti, em princípio, eles calculam que possa ter vindo dos países que compõem a África. Uhum. Mas você já encontra relatos na história do Brasil de mosquito com essas características aqui e na América do Sul quase inteira, no México, por exemplo, que já é América Central. Uhum. E então não se tem um lugar específico, mas assim como a gente fala em outros mosquitos, é provável que tenha vindo das regiões africanas. E por que ele sofreu essa mutação? Hoje a gente tem 4 tipos de dengue, tem a zika, tem a chikungunya. O que aconteceu? Luciana, os estudiosos de infectologia e de reprodução de insetos calculam que esses tipos de insetos sofrem mutações espontâneas para se adaptar ao meio ambiente. Então não é uma mutação que tem alguma coisa a ver conosco diretamente, mas eles sofrem mutações pela própria natureza. Isso dificultou, por exemplo, na descoberta da vacina, que agora a gente tem, mas não está ainda disponível, né, na rede pública? Com certeza. A descoberta de qualquer vacina, veja você a vacina para a gripe, nós todo ano temos que mudar a composição da vacina, porque os vírus sofrem mudanças de um ano para outro. A mesma coisa acontece com esse mosquito, com o Aedes, que não é só ele que carrega esses vírus, outros também, mas ele é o mais comum, né? É o que mais que mais propaga esses vírus, que é o da chikungunya, da zika e o da própria dengue. Então, isso aí, a dificuldade grande é encontrar uma vacina que sirva sempre
porque os mosquitos e os vírus se mudam, né? Agora, já foram feitas várias ações de prevenção no Brasil inteiro, mas com insucesso, porque a cada ano o número, né, de pessoas infectadas aumenta, doutor Norberto. É verdade. Isso aí, Luciana, está muito ligado ao tipo de país, ao tipo de cuidados. Um país muito grande, que praticamente o ano todo as temperaturas não são muito frias, e quando são por uma semana, 15 dias, isso favorece muito. Esse tipo de mosquito, esses vírus, eles se dão muito bem com o clima quente. E como nós temos muita chuva, temos água escondida, represada em todo que é canto, e a população ainda não está plenamente conscientizada, né? Você vê que toda a propaganda do Ministério da Saúde aparece alguém dizendo: eu cuido do meu quintal, mas se o vizinho não cuida do dele, não adianta nada, né? Sem dúvida. Então esse é o grande problema, conscientizar, eliminar os focos, e o principal seria uma vacinação em massa, como nós temos hoje para uma série de doenças infantis. O senhor acredita, então, que essa vacina que hoje está disponível até em São Paulo, se eu não me engano, né, em algumas redes particulares, possam vir a entrar na rede pública, mas o Brasil todo tem que ser vacinado, né? Sim, eu acredito que a vacina é uma grande solução. Vai depender do custo. Ainda é uma vacina que, por unidade, fica muito cara. Para que o Ministério da Saúde bancasse isso, ele não teria verba. Ele teria que largar outras campanhas, usar o dinheiro das outras para bancar essa vacina. Existe a solução da vacina, ela precisa ser barateada. E priorizada. E priorizada, que é difícil. E existe também aquela coisa que nós falamos no início, mosquitos machos geneticamente modificados e soltos no meio ambiente têm provocado uma redução assim maciça. Eu contei a você de uma cidade do interior de São Paulo que de 600 casos depois da soltura desse mosquito modificado caiu para 6. Então, vamos ver, a gente fez uma cartela mostrando um pouquinho dos sintomas de cada uma dessas doenças. Confira. Sintomas das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Dengue, febre, dores no corpo, dores de cabeça e nos olhos, falta de ar, manchas na pele e indisposição. Em casos mais graves, hemorragias. Chikungunya, febre e dores no corpo, principalmente nas articulações. As dores articulares podem permanecer por vários meses. Zika, febre baixa, olhos avermelhados e coceira característica, muitas vezes confundida com alergia. Os sintomas não duram mais que 7 dias. Bom, como o doutor Norberto, ele é médico obstetra, né, e ginecologista, a gente vai falar um pouquinho das grávidas em relação ao Zika vírus. Primeiro, doutor Norberto, já tem realmente assim uma relação entre a microcefalia com o vírus da Zika? Sim, sem dúvida nenhuma, Luciana. Os estudos feitos aqui no Brasil, e foi talvez no momento o país que teve a maior casuística, vamos dizer, de mulheres grávidas em que os fetos tiveram a diminuição do cérebro graças à destruição da massa cerebral pelo vírus do Zika, isso já está mais do que provado. Mas não é só o Zika que causa isso. O citomegalovírus, a toxoplasmose, né? Podem causar, mas são raros, são muito raros a incidência. Agora, o Zika vírus está completamente comprovado que ele causa isso. Agora, a questão do Zika vírus também tem assim uma preocupação, que parece que ele pode ser transmitido através de relações sexuais, saliva, transfusão de sangue, leite materno. Isso é verdade? Isso é verdade, Luciana. Nós temos toda essa comprovação e não sabemos ainda se existe alguma outra forma de contaminação de uma pessoa diretamente para outra. Existem até suspeitas, um caso que eles estavam investigando nos Estados Unidos, da contaminação do filho pelo suor do pai. Olha, que loucura. O filho não teve nenhum outro tipo de contato com o pai, a não ser cuidar do pai que estava contaminado com esse diagnóstico. Num daqueles estados americanos que tem muito calor, esse rapaz, o filho, desenvolveu a doença e as primeiras pesquisas, os primeiros contatos com os médicos de lá é que ele poderia ter sido contaminado pelo contato com a pele, pelo suor.
porque ele não teve contato com sangue, não teve com saliva, não teve com o mosquito, né? Ele teve com a pele do pai. Então a zika, ela tem essa possibilidade, diferenciação. Essa diferenciação. Esse vírus ele pode ser transmitido de maneiras que a gente nem imagina. Essa do suor, por exemplo, ninguém tinha falado. Né? Agora, como as grávidas devem ser tratadas quando diagnosticadas com a zika? É uma grande questão. Não há muito, infelizmente, o que fazer. Pode-se tentar melhorar as defesas dessa mulher, manter o estado imunológico dessa mulher, mas não há muito o que fazer, porque o arsenal para isso é muito restrito. Nós não temos um medicamento que atue diretamente sobre esse vírus, como temos hoje, por exemplo, contra o vírus do herpes. Sim. Nós não temos. Então, a gente fica muito limitado. É socorrê-la, alimentá-la, hidratá-la, evitar que ela se contamine com outras doenças. Né? Agora, se pensava que só nos 3 primeiros meses que se afetava o neném, né? Exato. E não era dessa forma. Não é. Nós acreditávamos que esse vírus tivesse o mesmo procedimento dos outros, que infectando a grávida nos primeiros 3 meses, as consequências são muito grandes. As ruins, né, principalmente, mas já se descobriu que não. Em qualquer momento que a mulher grávida for infectada por esse Zika vírus, ele vai atacar o cérebro do bebê e esse bebê, quanto mais tarde ele é infectado, ele pode ter desenvolvido o tamanho da cabeça, do cérebro normal. Ao nascer, o pediatra faz a medida do perímetro cefálico e vai dizer, não tem sinal, é uma criança normal, mas ela já está começando a ter destruição do seu tecido cerebral e os problemas vão começar a aparecer durante o primeiro ano. E como as grávidas podem se prevenir, doutor Norberto? Olha, eu aconselho a todas, a orientação que o Conselho de Medicina dá, usar protetor repelente o tempo todo, deixar expostas o mínimo possível de partes do corpo, usar mangas compridas até as mãos, fechar golas no pescoço, usar abundantemente várias vezes por dia, se for preciso, o repelente adequado, e isso existe já nas farmácias, né? Dormir em locais onde haja proteção, se está grávida, coloque um mosquiteiro, se no seu local de moradia existe risco desse mosquito, e se cercar de todos os cuidados, mas não deixar partes expostas, usar calças compridas, né? Eu vejo muita grávida que chega ao meu consultório com uma bermudinha ou uma mini saia e blusinhas de verão. Eu falo, minha filha, você está oferecendo tudo de graça para o mosquito te picar e te contaminar. Tá certo. Muito obrigada, doutor Norberto, mais uma vez pela presença e até a próxima oportunidade. Se Deus quiser, um abraço para você. E você aí de casa vai conferir uma matéria super interessante para aqueles cuidados especiais que a gente deve ter nessa época do ano para evitar a dengue, a zika e a chikungunya. Falar sobre isso nunca é demais. Bom, gente, Lu, como vocês puderam perceber aí, a Agnes já nos recebeu aqui na casa dela. Nós viemos até aqui para mostrar para vocês que ela tem muitas plantinhas, mas ela cuida e ela previne contra a dengue, não é isso, Agnes? Exatamente, eu mantenho sempre o quintal limpinho, sem esse excesso de plantinha com água, sempre na terra. E quando eu tenho bromélia, né, eu coloco também água, coloco o cloro, para justamente evitar os focos. Eu tenho animais também e a vasilha dos animais está sempre limpinha, a água está sempre sendo trocada todo dia, justamente para evitar esse problema de foco. Porque eu também já tive dengue, então eu sei que isso é muito perigoso realmente para a sociedade. Você já recebeu alguma visita de algum agente epidemiológico, Agnes? Recebi sim, eles viram aqui, né, fizeram a coleta, mas graças a Deus não tem foco nenhum. De acordo com a subsecretária de Vigilância e Saúde, Fabiola Braz, os agentes epidemiológicos são caracterizados devidamente ao realizarem uma visita. Então os agentes chegam, né, minimamente identificados com o seu colete, com o seu crachá, sendo funcionários da Vigilância em Saúde ou da Atenção Básica, né, e que vão fazer esse trabalho nas residências. Não é um trabalho de limpeza, de faxina da casa, isso é responsabilidade de cada morador. São pequenos cuidados, aliás, pequenos hábitos que a gente pode ter no nosso dia a dia que vão fazer a diferença, viu? Vamos para um breve intervalo? Pois é, você já ficou com água na boca porque eu já mostrei o que vai ter na cozinha, só não falei ainda a receita. Confira no próximo bloco.